Certo. Começar. Amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Damos graças a Deus por mais uma oportunidade de aqui chegarmos na sala virtual EBD Candelária para mais uma ministração, e hoje sobre o tema Missões Transculturais e a sua origem na natureza de Deus. Isso dentro da temática, da geral da evangelização pela igreja até os confins da terra. Então, que o Espírito Santo seja conosco em mais um momento como este de ensino, de instrução da palavra de Deus, e muito especialmente na missão primordial da igreja, que é a evangelização, fazer missões. O texto áureo da nossa lição está lá em Gênesis 17:4, que nos diz assim a palavra do Senhor: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás pai de uma multidão de nações. Era Deus falando com Abrão, e logo em seguida muda seu nome para Abraão, lhe trazendo este concerto, esta promessa, que na verdade é uma promessa que virou um concerto com Abraão, com a sua família, com a sua posteridade. Nós vamos, em termos de introdução de pontos básicos, fundamentais dessa lição, nós vamos analisar como é que Deus tem se revelado à humanidade pelas Escrituras, e a partir da escolha de um homem, de uma família, mas para alcançar todas as famílias da terra. Vamos aprender também que Deus não é um Deus, um ser distante dos homens, não, mas que desde o princípio Ele vem se revelando à humanidade, procura se relacionar com os homens, e essa empatia é muito importante entendermos que partiu do próprio Deus. Ele se deu a conhecer, por isso que Deus hoje é conhecido dos homens. Como estamos tratando de missões transculturais, embora as lições estejam interligadas entre um e outro por causa da temática geral, mas o termo é transcultural, ele traz uma ideia de um missionário que transpõe barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Quer dizer, o Evangelho de Jesus, por natureza, ele é transcultural. Daí o ide de Jesus, lá em 16:15 de Marcos, do Evangelho de Marcos, quando diz: ide por todo o mundo, quer dizer, por toda a humanidade, nos 4 cantos da terra, e pregue este Evangelho. Aquilo que Jesus queria dizer. De modo que também o Evangelho transcultural, ele vai implicar interação com todos os grupos étnicos existentes sobre a face da terra. A lição trouxe uma informação importante, de que existe cerca de 24 mil etnias espalhadas pelo globo terrestre, e quase a metade ainda não foi evangelizada. Que desafio tremendo, em pleno século XXI, porque também há culturas fechadas, há culturas sem avanço civilizatório, de informação, na comunicação, em termos de tecnológico, etc, etc. De modo que, ainda, embora vivamos já o século XXI, a era da informação, mas isso não vai alcançar, se aplicar a todos, aos 4 cantos da terra, diríamos assim. Então temos aí uma diversidade cultural enorme a ser considerada quando falamos da evangelização transcultural. E aí, diante de nós está o desafio missionário de apresentar, levar o Evangelho a todas as culturas. E é importante aqui dizermos que não visa extinguir as culturas, mas sim evangelizá-las,
Então, enfim, a evangelização mundial é se apresentar o evangelho a partir de, ou melhor, a evangelização mundial, ela parte, né, a partir de Abraão, né, o trabalhar de Deus com a sua família, com a formação da nação de Israel, na pessoa de Jesus com o advento do Messias, e finalmente essa responsabilidade hoje está sobre os ombros da igreja. Em linhas gerais, essa visão do evangelho transcultural dentro do conteúdo da lição de hoje, né? O ponto 1 da lição nos traz a natureza missionária de Deus, né? O que é que nós vemos aí? Já evidenciada a chamada de Abraão e uma promessa, né? Que em ti serão benditas todas as famílias da terra, e essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da sua descendência, né? A partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro, e isso nós sabemos quem é o descendente de Abraão, que é a pessoa de Jesus Cristo, e nós sabemos que já se cumpriu o primeiro advento do Messias, né? Jesus se revelando como Messias em Israel e recebendo propriamente o nome de Jesus, porque tem um significado de que? De Salvador, ou aquele que salva. E Jesus veio propriamente para isso, né? Na casa lá de Zaqueu, naquele encontro que ele teve na casa de Zaqueu, ele dizia com clareza e objetivamente que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Assim, vemos também quando Paulo descreve, né, essa bênção ao se referir ao evangelho revelado de Jesus, quando o apresenta como o descendente legítimo de Abraão. Este sim é o Senhor, este é o Salvador, e por isso deve ser pregado, anunciado o seu nome a todas as gentes, para que haja no homem a compreensão e entender a necessidade do arrependimento. Então, vemos o quê? Que a missão transcultural de alcançar todos os povos, né, ela está intrinsecamente relacionada à natureza amorosa, né, missionária do próprio Deus em prover, né, essa redenção, né, de modo que a gente pode colocar com segurança de que o maior protagonista, o maior promovedor em fazer missões para alcançar os povos é do próprio Deus, né? Essa atividade começa com o próprio Deus, aquele ao tempo em que é o Salvador, ele é um modelo de missionário que vem em socorro da humanidade caída, como sabemos do que ocorreu lá no Éden, mas trataremos adiante mais especificamente. E assim, o que nós vemos quando dizemos que Deus é o maior protagonista em fazer missões? Porque mais tarde a gente também o encontra, né, lá na cruz, na pessoa do seu Filho Jesus, como diz o texto, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, né? Não era reconciliando consigo alguns que ele separou para salvar e outros para não salvar. Não, o texto diz que ele estava ali na pessoa do seu Filho Jesus, padecendo na cruz para reconciliar consigo o mundo, quer dizer, toda a humanidade, né? E é lindo quando a gente lembra as palavras do David Livingstone, que foi um missionário médico, explorador escocês ali na África no século XIX, quando ele dizia, né, que Deus tinha um único filho que fez dele um missionário, né? E assim, essa é a grande verdade, Deus é o grande protagonista da redenção. Agora, Deus assim o é, por quê? Por amar a humanidade, por amar o homem a quem ele criou a sua imagem e semelhança, e quer o seu bem-estar, deseja a sua salvação, com ele se relacionar, só que
há aí um grande problema, que é a problemática do pecado, que precisa ser resolvido e assim o homem poder se relacionar com esse Deus que tem se revelado aos homens na medida que foi escrevendo a sua palavra, pela própria natureza e pela proclamação do Evangelho, de modo que Deus, em sua essência, ele é amor e espírito, né? Quer dizer, são, na verdade, as duas mais taxativas definições teológicas de Deus que nós encontramos nas Escrituras, de que ele é amor, em essência é amor, né? E é espírito, e o espírito, claro, por excelência, né? Então, o seu amor é a base de todo o seu plano de redenção, que está plenamente revelado no Evangelho, né? Lá em Deuteronômio 33:3, como Deus não amou só a alguns, mas diz o texto que, na verdade, Deus ama a todos os povos. Mas começou a trabalhar com Abraão, com a família, com a nação de Israel, mas assim tem provido Deus salvação pelo seu grande amor para com a humanidade, né? E provou, né, este amor porque ele proveu o meio, atendeu, satisfez a sua justiça e agora oferece salvação gratuita, na pessoa bendita do seu Filho Jesus, nosso amado Salvador. Em Efésios 2:4 nos diz assim, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, veja bem, ele não é apenas misericordioso, o texto diz que ele é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor que nos amou. No projeto da redenção, Deus amou a humanidade de modo indescritível, não tem como se descrever o amor de Deus, como está contido lá em João 3,16. Aqui a gente tira uma conclusão para compreendermos esse nexo de ligação entre o Antigo e o Novo Testamento quanto à revelação de Deus para a redenção. De que alguém disse que o Antigo Testamento é o Evangelho oculto, enquanto que o Novo Testamento é o Evangelho revelado. Mas mesmo assim, quando falamos de Deus, do seu amor, que ele é amor, que ele é de misericórdia, que ele é rico em bondade, em benignidade para com o homem, mas ainda tem aqueles que têm um conceito distorcido, errôneo acerca de Deus, né? Tem até aqueles que acham que Deus é como um policial onisciente, né, que está à espreita, né, pastorando quem vai errar, quem vai pecar, para castigar ou punir de alguma forma. Não é esse retrato de Deus que nós encontramos nas Escrituras, né? De modo que alguém sintetizou assim, em resumo, né, que eu poderia apresentar aqui vários outros retrato distorcido de Deus, mas para alguns no Antigo Testamento, em resumo, Deus é um Deus irado e da guerra, para alguns, né? No Novo Testamento é um Deus de amor, manso e suave, e como que diga, viva como quiser. Alguém chamou também de um Deus light, né? Na Idade Média é um Deus punitivo, e pior ainda, né? Era um Deus punitivo em defesa de um domínio religioso. Isso está muito distante, mas muito distante mesmo, da personalidade de Deus, do Deus amoroso que Ele é. Na pós-modernidade, para alguns que tenha um Deus customizado. O que quer dizer isso, né? Cada um faz o seu Deus. Imagina Deus como quer que Ele seja. Alguém também chama de o Deus dos caprichos humanos. Então, são retratos distorcidos de Deus, né? Quando nós, pela palavra, aprendemos quem realmente é Deus, qual o seu propósito para com o homem e como efetivamente Ele ama a humanidade, né? Mas aqui uma indagação importante, né, dentro desse contexto, né, da lição de hoje: qual o limite do amor de Deus? Tem limite o amor de Deus? Muitos pensam que também é como que algo ilimitado, né, sem condicionantes em alguns aspectos, né? Mas como pensava
John Wesley e tantos outros pensadores cristãos, né? Qual o limite do amor de Deus? Está no amor a si mesmo e na sua justiça. O amor de Deus não anda dissociado da sua própria pessoa, né? Do amor à sua própria pessoa, né? E nem da sua justiça, né? Porque existe aquele pensamento, né, do evangelho universalista, né? Do movimento racional de que Deus, enfim, vai salvar a todos os homens, porque Ele não vai condenar ninguém por causa do seu amor, porque a sua justiça é limitada pelo seu amor. Mas, na verdade, não é isso que nos ensina as Escrituras, né? A Bíblia fala de dois caminhos, de céu ou inferno, e os homens são chamados ao arrependimento. E aqueles que não se arrependerem, não vierem a Cristo e passarem pelo processo do novo nascimento, consequentemente não terão ou não herdarão a vida eterna, né? É por isso que Jesus apresentou duas ressurreições: a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação, né? Então, em que sentido também podemos colocar que o amor de Deus ele é incondicional? Sim, incondicional quando no primeiro momento do tempo da redenção, quando Deus resolve, decide, planeja o plano da redenção. Ele não foi pedir a nem B, nem C, nem tinha ninguém acima dele para ele pedir conselho, né? Foi um desejo de Deus de trazer o homem da queda, né? E também podemos entender o amor de Deus, em certo sentido, incondicional, no sentido de que mesmo rejeitado, mesmo incompreendido, o amor de Deus continua insistente para com o homem, visando restaurar o homem para esse relacionamento com Ele. É assim que nos mostra a palavra de Deus naquele relato lá do jovem rico, quando ele mesmo rejeitando a Jesus, diz o texto que Jesus o amou e lhe dá um conselho que ele não ficasse apegado, amando em primeiro plano as coisas materiais desta vida, mas que deixasse tudo e o seguisse, né? Ali foi um teste, né, de amor a Deus, quer dizer, do homem para com Deus, e ao tempo em que Jesus estava demonstrando amor para com o jovem rico. Assim, por outro lado, precisamos entender que amar aqueles que nos amam é, na verdade, uma mera reciprocidade. O amor de Deus vai muito além de uma mera reciprocidade em amor, né? É bem verdade que em determinado ponto do relacionamento do homem com Deus, a Bíblia também nos assevera e nos diz, né? O texto revela, né? Eu amo os que me amam, e aqueles que me buscam pela madrugada me acharão. Quer dizer, mas já está falando aí de um relacionamento com Ele, já é dentro do relacionamento com Ele, né? Na prática de uma vida de fé diante de Deus, né? Então, quando a Bíblia, por exemplo, coloca amar os inimigos, está nos chamando a praticar ou a sermos benignos, pagar o mal com o bem, bem dizer aos que nos maldizem, manter uma boa índole ou bom caráter, né? Agora também não significa ser frouxo, ingênuo ou covarde, não. Mas como é importante esse ponto da lição quando nós vemos por base o amor de Deus para o plano da redenção, e Ele ama, em certo sentido, incondicionalmente a humanidade para chamá-la ao arrependimento, né? Ao tempo em que nós somos também convocados, chamados a viver o seu Evangelho na natureza, na essência também deste amor. É claro que para isso Ele vai nos dar graça, Ele vai nos dar direção, Ele vai trabalhar em nós pelo seu Espírito, para que não seja pela nossa própria força que vivamos o mandamento do amor e de amar muito além daqueles que só nos amam, né? No Salmo 86, versículo 15, o salmista testemunha do amor de Deus, né, quando diz:
Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade, né? Porque via de regra, tanto a teologia como a filosofia tem atestado isso, que todos aqueles que amam sofrem em alguma medida, e é por isso que Deus também é apresentado, por ser um Deus de amor, ele é apresentado também nas Escrituras como um Deus sofredor. No Salmo 145, versículo 8, também assim atesta: piedoso e benigno é o Senhor, é sofredor e de grande misericórdia, né? Bendito seja o nome do Senhor. Então, o nosso anelo, o nosso desejo é que você, como um crente em Jesus, viva este amor, propague este amor, se interesse efetivamente em evangelizar, né, as pessoas com a sua pouca capacidade, quem sabe com a sua pouca oportunidade, e não só evangeliza aqueles que são pastores ou têm um cargo ou que está nos púlpitos de templos, não, mas tem muitas formas de você levar Cristo a outras pessoas, né? O ponto 3 da lição traz uma visão bíblica do caráter transcultural da missão, né? Só realça esses pontos que nós temos apresentado até então. E o Antigo Testamento revela quem? Um Deus missionário. E ele tratando com toda a humanidade, né? Desde o momento da queda, quando ele ali provê, né, que da semente da mulher haveria de nascer um que iria ferir a cabeça da serpente, e que ali é uma metáfora apontando para o tentador que causou a queda do homem lá no Éden, né? Ao trazer dilúvio sobre a terra, ele estava tratando da humanidade, dado o estado degenerativo, moral e espiritual já daqueles dias antediluvianos, e traz o dilúvio sobre a terra, né? Vemos também Deus tratando com a humanidade numa visão global, ampla, né? Quanto à questão de evangelizar a todas as culturas, e na estratégia também vemos da eleição de um povo para abençoar a todos os demais, né? Gênesis 12:3, né? E eu abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí nós vemos aqui, dentro do ponto 3 da lição, Israel e sua missão, né? Porque Deus, a partir de Abraão, constitui aquela família, forma um povo, e Israel tem uma missão, né, de ser uma testemunha exemplar de Deus, do Senhor Jeová, do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Não era um Deus qualquer, não eram os deuses fabricados dentro do paganismo, muito pelo contrário. Deus chama Israel para essa missão de ser um modelo divino, de filho de Deus, por eleição, em meio ao paganismo. E a gente sabe que Israel fracassou na sua missão intercultural. Mas é importante também dizer que não significa dizer que Israel foi rejeitado, né? Israel teve a oportunidade de cumprir uma missão nobre e sublime no seio da humanidade, naquele progresso da revelação de Deus à humanidade, e, na verdade, por desobediência, né, dentro da nação, Israel não correspondeu ao que Deus esperava, né, e assim não foi feliz no seu ministério intercultural naquele momento. Mas veio também o advento do Messias, né, quando Jesus vem, né, e aqui encarna, que nós conhecemos o termo teológico técnico, é esse, o advento do Messias, e se revela a Israel, inclusive em primeiro plano, a gente vê muito claro no ministério de Jesus, ele declarando isso, de que ele foi enviado primeiro, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não estava preocupado em evangelizar os gentios, mas estava preocupado, tinha o intuito, o objetivo, a finalidade, né, de formar um grupo, de preparar um grupo, o embrião da igreja cristã, né? Vinha com a missão também de padecer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, e assim poder anunciar a salvação gratuita na sua pessoa, e assim prossegue, né?
em seguida se estabelece a igreja com a sua missão, né? Por meio dessa salvação em Cristo, né? Se cumpre a promessa de Abraão, né? Como descendente de Abraão, e assim poderia abençoar todas as famílias da terra, né? Naquele diálogo de Jesus com a samaritana junto ao poço de Jacó, ele diz uma verdade muito linda a esse respeito, né? Quando ele estava discutindo com a samaritana, onde adorar, como adorar, né? E ele deixa bem claro de que realmente a salvação veio dos judeus, né? João 4, 22, e assim vai se desenrolando todo o plano da redenção ali já no novo, no contexto, digamos assim, do Novo Testamento, né? E assim se estabeleceu, né? Passou a lei, né? Viu a nova aliança com base no sangue de Cristo, né? Que é o sangue do Novo Testamento, que foi derramado por muitos para a remissão de pecados, e assim se estabelece, né? A dispensação da igreja, e agora a igreja tem a missão, né? De levar a mensagem de salvação a todos os povos, né? E tinha também a incumbência, né? De ser sal e luz neste mundo. E aqui é um ponto muito rico, muito importante da lição para nós cristãos, que antes de ir para pregar o Evangelho é preciso ser povo de Deus, é preciso viver esse Evangelho que se prega, é preciso ser um povo santo, separado de toda o mundanismo, de toda a pecaminosidade que está à nossa volta. Não dá para se dizer ser servo de Deus, um discípulo de Jesus e ao mesmo tempo mundano. Por isso que Tozer, né, ainda no século XX, pastor americano Tozer dizia que ele dizia uma verdade de que havia surgido naqueles dias, né, por volta da década de 60, 70, né, ele dizia que no contexto americano havia surgido uma geração, né, que achavam que podia estar abraçados com as coisas do mundo e ao mesmo tempo seguir a Cristo, né? Ou como que podia seguir a Cristo sem renunciar ao mundo. Isso é impossível. Então é uma grande lição desta lição que nós aprendemos, de que antes de ir, eu preciso ser, você precisa ser um salvo, na pessoa bendita de Jesus Cristo, e ser modelo, ser exemplo, ser sal, ser luz, influenciar e não se deixar ser influenciado. Assim, vemos em Mateus 16:15 aquele ide imperativo de Jesus, que era a incumbência nobre, né, e imperativa, né, de levar a salvação ou anunciar a salvação pela pregação do Evangelho a todas as gentes. E não se trata de uma opção, né? É uma missão dada e precisa ser cumprida, né? E em poucos números, né, como está o mundo de hoje, ainda se calcula que 25% ou pelo menos 1/4 da humanidade nunca ouviu uma única vez a pregação do Evangelho de Jesus. Trazendo para o contexto brasileiro, a exemplo, por exemplo, as tribos indígenas, né, que se calcula cerca de 258 tribos, apenas 34 têm o Novo Testamento traduzido em seus dialetos. E há também dessas 258 tribos, 118 que não têm assistência missionária, né? E nós sabemos como é enorme o desafio, e muitas vezes também políticas contrárias, falta de compreensão acerca do Evangelho, né? Muitas vezes partidarismo, né? O Estado querendo interferir na religião quando não deveria ocorrer, né? Nem a igreja deve estar no Estado, nem o Estado na religião. Isso é que se entende por Estado laico, mas muitas vezes na prática não é isso que acontece. Mas importa aqui nesse momento falarmos dessa missão e do compromisso que devemos ter com essa missão. E quando vemos nas palavras de Paulo, né, que ele dizia que eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes.
Paulo tinha uma consciência muito afinada dentro da sua responsabilidade evangelizadora, missionária, e eu e você também precisamos, irmãos em Cristo, ter esta consciência, né? Em 1 Coríntios 9:16, ele dizia assim: porque se anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois é-me imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho, né? Tenha amor às vidas, que tenhamos amor às almas para, de alguma forma, de alguma maneira, por algum meio, falar de Jesus, né? E como conclusão aqui, eu quero só sintetizar em 3 pontos, né? Certo é, do que nós aprendemos nesta lição, nesta manhã, que Deus planejou, proveu a salvação para toda a humanidade, não há dúvida a esse respeito. Em Isaías 45:22, ele falava assim através do profeta Isaías: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Não há outro Deus promovendo o que preparou um plano de redenção, senão o Deus revelado nas Escrituras. E no seu imenso amor, ele não desiste da humanidade caída, né? É sua vontade plena, como está lá em 1 Timóteo 4:2, que todos os homens viessem ao pleno conhecimento da verdade e fossem salvos. Então, amados irmãos em Cristo, você, amigo ouvinte também da sala virtual AD Candel, você é alvo do amor de Deus. Não se sinta fora deste plano, não. Você é parte deste plano. Deus está interessado em te salvar e você precisa vir a Cristo arrependido. De modo que missão local, regional, nacional e transculturais, elas são, sim, objeto do amor de Deus. Então, que nós nos disponhamos, né, e que busquemos capacitação e evangelizemos o mundo. Que Deus nos abençoe.